De volta com você que acompanha o LAC Concursos e a gente se preparando de forma condizente para ficar competitivo para esse concurso e conquistar a nossa vaga. Afinal de contas, nós temos foco, força e fé. Nós estamos estudando com disciplina, meu camarada, com muita determinação. A gente não está dando moleza, não. A gente está estudando com todo afinco, com muita perseverança. E a gente não desiste não, a gente vai até o fim. Chegamos até aqui, não vamos jogar toalha não, a gente vai buscar essa vaga para conquistá-la e termos a aprovação e a nomeação nesse concurso. E a gente continua a nossa odisseia pela história do Brasil. Chegou a hora de falarmos sobre os bandeirantes. Pois é, a gente vai entender as expedições bandeirantes, por que cargas d'água surgiram essas atividades, quais são os objetivos, quais são as principais consequências, quais são as repercussões principais da atuação dos bandeirantes ao longo do período colonial brasileiro. Vamos lá então, meus nobres. Pessoal, vamos começar falando sobre a Capitania de São Vicente. Afinal de contas, foi lá que surgiu a atividade bandeirante no Brasil. A Capitania de São Vicente, como vocês bem sabem, é uma das capitanias que prosperaram. As capitanias hereditárias, duas prosperaram. Pernambuco, que era a capitania de Duarte Coelho, e São Vicente, segundo lote, capitania de Martim Afonso de Souza. Pois é, a prosperidade da capitania de São Vicente se deu pelo cultivo de cana-de-açúcar. Porém, a capitania de São Vicente não conseguiu acompanhar o crescimento exponencial da produção açucareira das capitanias nordestinas, principalmente Pernambuco e Bahia. Então, o que aconteceu? A Capitania de São Vicente enfrentou um isolamento econômico, uma estagnação de sua economia, sendo necessário o surgimento de atividades complementares como verdadeiras tábuas de salvação para a economia no Planalto Vicentino. Entre essas atividades que vão salvar a economia da Capitania de São Vicente nesse contexto estão a agricultura de subsistência para o consumo interno e as atividades bandeirantes, expedições particulares que tinham variadas finalidades, penetravam nos sertões brasileiros em busca de variadas riquezas. Olha só que coisa! Os bandeirantes eram expedicionários, eram uma espécie de sertanistas que tinham a missão de buscar riquezas no interior. Essas riquezas poderiam ser índios necessários para ocuparem a mão de obra no Planalto Vicentino na condição de escravizados. Eles vão atacar também as missões jesuíticas, as missões dos padres da Companhia de Jesus, e eles vão atacar quilombos. Eles vão atacar quilombos também, pessoal. E também os bandeirantes procuravam ouro e pedras preciosas. Portanto, haviam várias formas de bandeiras. Capitania de São Vicente, acompanha comigo, a ocupação do Planalto Vicentino gerou conflitos com as populações nativas. Muitas vezes, os habitantes da Capitania de São Vicente, ou seja, seus colonos, não vão ter capitais, não vão ter grana, dinheiro suficiente para utilizarem negros africanos como escravos. Sendo assim, adivinhem quem é que eles vão escravizar? Eles vão escravizar os povos indígenas. Por isso que o alvo principal das bandeiras de apresamento indígena, adivinha qual era? As missões jesuíticas, porque sabiam que lá tinham os índios ladinos, os índios que já estavam afeitos ao trabalho sistemático, ao trabalho na lavoura, pessoal. Nessa região aí surge a produção de gêneros alimentícios. Inicialmente uma agricultura de subsistência e depois um cultivo de gêneros alimentícios que foi utilizado no comércio intracolonial. Ou seja, São Paulo chegou a abastecer outras regiões, as regiões mineradoras. Isso já no século XVIII,
quando nós temos aí o abastecimento interno que era feito pelos tropeiros e pelas monções. Então vinham gêneros alimentícios dessa região aí da capitania de São Vicente, que depois virou capitania de São Paulo. Não se esqueça, hein? Eles vão organizar expedições de apresamento indígena. O que é isso, professor? Eram bandeiras de caça ao índio. Eram expedições organizadas pelos habitantes do Planalto Vicentino que vasculhavam os sertões, o interior da colônia, promovendo uma verdadeira guerra de caça aos índios. São as bandeiras de apresamento indígena que vão promover uma série de incursões pelo interior da colônia. Olha só, pessoal, as bandeiras eram, portanto, expedições particulares. Vamos entender aqui, ó. Existiram no período colonial as entradas e as bandeiras. Entradas e bandeiras. Tudo bem? Vamos lá então. As entradas eram expedições oficiais, ou seja, expedições financiadas pela coroa portuguesa que entravam nos sertões em busca de riquezas, buscando, por exemplo, riquezas minerais. Porém, pessoal, as entradas não avançavam muito pelo interior. Elas respeitavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. As entradas existiram desde o início do período colonial. Lá quando iniciou a colonização, com a vinda da expedição de Martim Afonso de Souza, o cara já fez incursões pelo interior do território para tentar encontrar riquezas para o rei de Portugal. As bandeiras, por sua vez, eram expedições de caráter particular. Expedições privadas, portanto, pessoal. Eram expedições que eram organizadas, entravam nos sertões em busca de riquezas, caçavam indígenas, atacavam quilombos e buscavam ouro. Detalhe, as bandeiras não respeitavam os limites de Tordesilhas, elas avançavam para o lado espanhol, para o lado que pertencia ao domínio colonial da Espanha. Então tá aqui, olha só, as principais formas, os principais tipos de bandeira. Anota no seu caderno, amigão, isso aqui é importante. Olha só, bandeira de sertanismo de contrato. Eram aquelas bandeiras que desempenhavam uma série de tarefinhas no interior do território, tais como o combate aos índios, combate aos indígenas, perfeito? Aos indígenas que eram contrários ao avanço da colonização. Perceba, no processo de expansão da pecuária no Nordeste, a chamada conquista do sertão nordestino pela pecuária, nós tivemos a atuação das bandeiras de sertanismo de contrato, que foram agenciadas pelos latifundiários da região Nordeste para combater os índios, para exterminar os índios, para que as milhares de cabeças de gado pudessem chegar ao sertão nordestino, ao Vale do Rio São Francisco. Os bandeirantes também eram contratados para destruir, vamos colocar aqui, destruição dos quilombos. Quem destruiu o principal quilombo da história do Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares, foram os bandeirantes. Os bandeirantes sertanistas de contrato. Foi Domingos Jorge Velho, lá em 1694. Então os bandeirantes desempenhavam uma série de funções no interior do território. Fica ligado. Os bandeirantes faziam isso. Ok? Tínhamos também as bandeiras de apresamento indígena. Ou seja, vamos trocar em miúdos, para ficar mais fácil, para lembrar no dia da prova. Bandeiras de caça ao índio, pessoal. Bandeiras de caça ao índio. Então, os bandeirantes buscavam indígenas para transformá-los em escravos.
Então o alvo principal eram as missões jesuítas. Beleza. E haviam também as missões, aliás, as expedições que tinham como missão, agora ficou mais legal, a prospecção de metais preciosos, bandeiras que procuravam o quê? Ouro! Procuravam ouro no interior do território, as bandeiras de mineração. Bandeiras de mineração buscavam ouro no interior do Brasil. Esses bandeirantes, os bandeirantes eram sertanistas. Vamos lá, bandeiras de mineração, bandeiras que buscavam ouro no interior do território. Os bandeirantes foram importantes no processo de consolidação do domínio territorial português. Por que razão, professor? Gente, os bandeirantes penetraram no interior do território, certo? Em áreas que pertenceriam, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, à Espanha. Mas os bandeirantes foram lá capturar indígenas, foram lá atacar missões jesuíticas, foram lá buscar o ouro. E isso fez com que o território colonial português fosse ampliado. Surgisse a necessidade, inclusive, de novos tratados de limites entre Portugal e Espanha. O mais importante deles, anota aí no seu caderno, Tratado de Madrid, de 1750, baseado no princípio do uti possidetis, que garantiu a atual configuração, praticamente a atual configuração territorial brasileira. Tratado de Madrid. Um dos fatores que possibilita a expansão territorial brasileira é a ação desenvolvida pelos bandeirantes, que vão garantir a ocupação do interior da colônia. Ocupação que eu falo aqui, pessoal, ocupação para colonização. Não significa que o interior já não era habitado por silvícolas, pelos povos nativos, pelos indígenas. Já tinham índios na região, mas os bandeirantes vão consolidar o domínio territorial, vão ocupar esse território, surgindo aí explorações econômicas nessas áreas, principalmente no século XVIII, com o surgimento de vilas, cidades, estradas aí no interior do Brasil, onde estão atualmente os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Beleza, mas como é que a historiografia tradicional... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Pois é, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço da PM da Bahia? Então convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br. Nós preparamos um curso super completo, super atualizado, um curso bastante competitivo, que eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Se você fizer no nosso curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você pode ter certeza absoluta que você estará super competitivo. Especificamente para o professor Edenilson, nós estamos gravando um curso 100% novo, atualizadíssimo, com foco na banca. Pode ter certeza, você não vai ter dificuldades em história do Brasil. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Edenilson, então vai lá no nosso site, clique lá, laconcurso.com.br, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e espero você no like. Fui!